Imagine só, você está em uma guerra brutal há 3 anos, desesperadamente tentando entrar para um clube que poderia garantir sua proteção. Mas as portas continuam fechadas. Agora, de repente, a Itália, um membro desse grupo, propõe algo inédito. Você não precisa mais da porta da frente. Você pode ficar do lado de fora e ainda assim receber toda a proteção que o clube oferece. Soa um ótimo plano, não? Pois é exatamente isso que a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, colocou na mesa para a Ucrânia, e as consequências disso podem mudar completamente o futuro do país. Essa proposta foi feita no dia 6 de março, durante um encontro entre líderes europeus em Bruxelas, para discutir assuntos relacionados à Ucrânia e à defesa da Europa como um todo. Durante a reunião, Meloni sugeriu que a Ucrânia poderia se beneficiar do princípio de defesa coletiva da OTAN, que é o coração da aliança, sem precisar ser um membro oficial. Nas palavras da própria Meloni, acredito que essa seria uma garantia de segurança estável, duradoura e eficaz, mais do que algumas das propostas que estou vendo. Isso é especialmente importante agora, quando os Estados Unidos estão se afastando cada vez mais de suas posições tradicionais na OTAN e se aproximando mais da visão da Rússia. E isso entra diretamente em conflito com o desejo maior de Zelensky, que é colocar seu país na aliança. Em outubro do ano passado, durante um encontro com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, em Kiev, ele deixou isso bem claro, dizendo: "Nosso objetivo principal é a adesão completa da Ucrânia à OTAN. A Ucrânia pode se tornar o 33º membro da OTAN. Os ucranianos merecem isso." Україна може стати 33-ю країною НАТО. Українці заслуговують на це. Se pararmos para analisar na teoria, essa proposta da Itália poderia até significar que a OTAN estendesse a proteção do seu artigo 5 para praticamente qualquer território no mundo, independentemente de ser um membro ou não. Mas, sejamos realistas, se olharmos para a situação da Ucrânia em específico, é bastante óbvio que essa proposta é uma solução improvisada para um problema complicado que não parece ter uma solução fácil. Isso porque, se olharmos para a história, há alguns problemas com esse artigo. Para entender melhor o que estou querendo dizer, vamos olhar o famoso artigo 5 mais de perto. A parte mais importante nele diz o seguinte: as partes concordam que um ataque armado contra um ou mais membros na Europa ou América do Norte será considerado um ataque contra todos. Isso significa, em outras palavras, que todos os países membros são obrigados a defender um parceiro caso ele seja atacado. É uma proteção sem precedentes no mundo moderno, funcionando contra ataques convencionais e até nucleares. É exatamente por isso que a OTAN tem sido tão eficaz em manter e aumentar sua influência nas últimas 3 décadas. Só que aqui está o pulo do gato. O artigo 5 da OTAN tem uma limitação importante. Ele foi desenhado para funcionar mais como um guarda-chuva de proteção preventiva do que como uma solução para guerras já em andamento. Veja, quando um país se torna membro da OTAN, ele recebe uma garantia de que, se for atacado, todos os outros membros virão em sua defesa. Isso funciona muito bem como um dissuasor, ou seja, os países pensam 2 vezes antes de atacar um membro da OTAN, porque sabem que estariam declarando guerra contra toda a aliança, incluindo superpotências como os Estados Unidos. Mas o que acontece se um país já está em guerra e depois quer entrar na OTAN? Bem, é aí que está o problema. Se a Ucrânia entrasse na OTAN hoje enquanto está sendo atacada pela Rússia, o artigo 5 seria automaticamente acionado. Isso significaria que todos os países da OTAN, incluindo potências nucleares como os Estados Unidos, França e Reino Unido, seriam obrigados a entrar em guerra direta contra a Rússia imediatamente. E esse é o principal motivo que a OTAN tem sido tão hesitante em discutir a inclusão da Ucrânia durante esta guerra.
Como você pode ver, o artigo 5 não foi criado para resolver conflitos existentes, mas sim para evitar que novos conflitos comecem contra membros da aliança. E é por isso que a proposta italiana, nesse caso, é tão inovadora e ao mesmo tempo complicada. Ela tenta oferecer a proteção do artigo 5 sem acionar automaticamente uma guerra total entre OTAN e Rússia. E nesse sentido, a Itália tem sido uma forte apoiadora da Ucrânia em sua luta contra a invasão russa. Roma entregou armas à Ucrânia, mas colocou suas próprias condições. Os italianos insistiram principalmente para que os ucranianos não usem essas armas para atacar alvos dentro da própria Rússia. Um outro detalhe importante é que Giorgia Meloni tem sido uma defensora ferrenha da Ucrânia. Segundo o jornal La Stampa, ela inclusive já deixou claro não ser totalmente contra o avanço ucraniano em território russo, pois na visão dela, isso poderia servir como um meio de forçar o presidente russo Vladimir Putin a sentar-se à mesa de negociações. Em setembro do ano passado, durante um encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na cidade italiana de Chernobyl, Meloni reforçou o apoio de seu país. Ela disse: "A escolha de apoiar a Ucrânia foi, antes de tudo, uma escolha de interesse nacional e é uma escolha que não mudará." Meloni também fez uma observação importante. Ela disse que o atual equilíbrio de forças no conflito, que só existe porque os países ocidentais decidiram apoiar a Ucrânia com armas e recursos, criou as condições necessárias para que negociações de paz significativas possam acontecer. Em outras palavras, sem esse apoio ocidental que equilibrou o jogo, a Rússia não teria motivos para negociar e simplesmente imporia suas condições. Mas nem tudo são flores nessa relação entre Itália e Ucrânia. Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, as duas baterias antiaéreas de superfície SAMP-T que a Itália e a França entregaram à Ucrânia praticamente esgotaram seu suprimento de mísseis. Em outras palavras, esses sistemas de mísseis logo se tornarão inutilizáveis. Preocupado, o governo de Volodymyr Zelensky vem pedindo há semanas para os dois países enviarem mais projéteis, os Aster 30. Nominal. Pelo menos 50 deles são necessários. O problema é que a reserva italiana para esses mísseis quase atingiu um nível de alerta. Os mísseis que ainda restam são necessários para garantir a proteção de alvos sensíveis em território italiano. E nesse sentido, os franceses, por outro lado, têm mais, segundo esse relatório. Vale ressaltar que nem todos na Itália concordam com a posição de Meloni. O líder da Liga, Matteo Salvini, que também é vice-primeiro-ministro e ministro dos Transportes, manteve consistentemente sua postura crítica à contra-ofensiva ucraniana em território russo. Ele também criticou a União Europeia por apoiar o avanço da Ucrânia e afirmou que queria uma solução diplomática. Outros partidos também já se posicionaram contra, alegando que a Europa está adicionando combustível ao fogo e não está ajudando a encontrar uma solução diplomática para o conflito. Mesmo assim, não dá para negar que a proposta italiana chegou em um momento importante desse conflito. O relacionamento da Ucrânia com os Estados Unidos está se deteriorando rapidamente após uma reunião fracassada entre Trump e Zelensky. Enquanto isso, a própria OTAN está dividida e alguns países europeus estão explorando secretamente suas próprias operações de manutenção da paz na Ucrânia. E nesse sentido, a Ucrânia está enfrentando dois grandes problemas. Primeiro, Zelensky está rapidamente ficando sem fichas de negociação, ainda mais agora que perdeu o controle de Kursk. Embora esteja claro que a parte europeia da OTAN apoia a tentativa da Ucrânia de sair da guerra com todo o seu território intacto, os Estados Unidos têm tentado táticas mais agressivas para encerrar o conflito mais rapidamente, o que inclui impor danos econômicos significativos a ambas as partes envolvidas na guerra se um acordo não puder ser alcançado.
A posição atual dos Estados Unidos, sob o presidente Trump, está de certa forma se afastando das posições tradicionais da OTAN. O secretário de Defesa norte-americano Pete Hegseth, inclusive, chamou de ilusórios os objetivos de retomar terras tomadas pela Rússia, além de rejeitar a adesão da Ucrânia à OTAN. O presidente Trump também disse que iniciou negociações com o líder russo Putin sobre o fim da guerra, efetivamente deixando de lado tanto a Ucrânia quanto a Europa no processo. O segundo problema é que a Ucrânia também está ficando sem mão de obra e equipamentos para usar na guerra. Os esforços de recrutamento do país têm aumentado constantemente nos últimos 3 anos. No entanto, apesar disso, a Rússia mantém uma clara vantagem numérica no total de soldados ativos, devido ao fato de conter mais de 3 vezes a população total da Ucrânia. Por algumas estimativas, a Ucrânia pode ter pessoas suficientes para guarnecer as linhas de frente por mais 6 meses antes de começar a experimentar déficits permanentes de mão de obra. E olhando para esse cenário, a proposta mais recente de Trump poderia funcionar diretamente contra a expansão do escudo proposta pela Itália. Afinal, ela retira a possibilidade da Ucrânia se tornar membro da OTAN e também cede à Rússia os territórios que tomou nos últimos 3 anos. Pior ainda para a Ucrânia, as propostas de Trump dependem de a Ucrânia também entregar uma grande parte de seus recursos minerais aos Estados Unidos. Independentemente da posição que os membros da OTAN irão adotar em relação à proposta italiana, uma coisa é clara: todos os lados nesse conflito têm um longo caminho pela frente, diplomaticamente falando. A Ucrânia poderá ser forçada a aceitar uma proposta de paz que favoreça a Rússia ou que pelo menos interrompa quaisquer conversas sobre a Ucrânia ingressar na OTAN. E nesse sentido, a proposta italiana de estender a proteção do artigo 5 à Ucrânia sem adesão completa representa uma tentativa de encontrar um meio termo nesse cenário já bastante conturbado. Ela oferece mais segurança do que as propostas de Trump, ao mesmo tempo que evita os problemas de uma adesão completa à OTAN durante um conflito ativo. Mas, se essa proposta inovadora será aceita, é difícil dizer ainda. O tempo dirá se ela ganhará apoio ou se juntará às muitas outras ideias que não conseguiram resolver este complexo conflito internacional. E você, o que acha? A ideia italiana tem algum mérito? Ou isso poderia levar a Europa a mergulhar em uma guerra? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.